Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje eu vou trazer mais um ponto aqui falando sobre autismo com vocês, tá? Como eu já falei em outros vídeos, mas se você tá assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, eu sou uma mãe atípica, eu tenho dois filhos, hoje já com o diagnóstico fechado, o Átila Júnior de 11 anos e a Mariana de 5 anos. Então eu trago sempre aqui a vivência do que eu vivo todos os dias. Então eu não tenho formação, eu não sou profissional da área, mas eu sou uma mãe com uma experiência de 9 anos convivendo com o autismo. Então o que eu puder trazer para vocês de dicas que eu já passei por vários terapeutas, do que eu apliquei, que deu certo com os meus filhos, claro que cada criança é cada criança, mas eu vou trazendo sempre aqui, tentando trazer essa clareza para vocês. E hoje o tema que eu vou falar é um tema que me dói muito, é um tema que eu acredito que seja a dificuldade de muitos pais atípicos, que é a inclusão escolar. E como nos outros vídeos a gente já a gente tenta trazer, pontuar alguns pontos que sejam em comum com vários para a gente ir desenvolvendo com vocês. E na inclusão escolar eu posso falar que eu já tive alguns problemas e eu já vivenciei algumas coisas que é triste, mas precisa ser dito. A primeira coisa aqui que eu vou falar sobre a adaptação na escola. A criança autista, vou falar sobre os meus filhos. A adaptação, ela é mais demorada do que uma criança neurotípica, tá? Com a Mariana, eu não sofri muitos problemas com a adaptação escolar. Foi fácil a adaptação. Já com o Átila, eu tive muitos problemas. Quando ele era mais novinho, a adaptação que você vai aí demorar 1 mês, dependendo 2 meses, o dele demorava 6 meses. E assim, era uma adaptação bem difícil. E o que eu, ao longo desses anos, eu consegui analisar e ver? As escolas, elas não estão preparadas para isso. É triste, mas elas não estão preparadas. Fala-se muito sobre o autismo, está cada vez mais e mais na moda, na mídia, falar sobre, mas as pessoas ainda não estão preparadas para isso. Muitas professoras falam, é normal, é isso, só que nós mães que passamos por isso, a gente sabe que é duro falar para uma mãe, é normal, e você levar seu filho todos os dias chorando, e aí você será que ele está sendo bem cuidado? Será que ele não está sendo? Será? E aí muitas das vezes desistem, deixa para colocar o filho mais, quando tiver maior, com maior idade, que acha que a adaptação vai ser melhor, mas assim, é difícil, porque a socialização, você confiar, eles confiarem, eles criarem esse laço é mais difícil do que as outras crianças. E eu vejo, infelizmente, que a grande maioria das escolas não estão preparadas. Por mais que elas tenham muita boa vontade, mas nem sempre estão preparadas para isso. Tá? O outro ponto também, já entrando, que seriam professores preparados ou não. Eu também vejo que existem muitos professores que têm boa vontade, são ótimos profissionais, mas não estão preparados. Não estão preparados porque às vezes eles não têm um olhar para essa criança, que às vezes passa despercebido. A escola não tem a obrigação de alertar ao pai, que seu filho pode ser ou não, até porque é muito complicado uma escola chegar e falar para você, olha só, talvez o seu filho seja autista. Então assim, é complicado, é delicado, não é nem complicado, é delicado se falar, e até quando a escola tem um olhar mais aguçado para isso e chama os pais, é algo que eles têm que ter muito cuidado para falar. Eles jamais vão chegar e vão falar, olha, seu filho pode seja autista. Não. Eles vão chegar e eles vão falar, olha, eu vou encaminhar ele para um psicólogo, porque está sendo isso, aquilo. Mas eu não vejo que são todas as escolas que têm esse olhar. Muitas se têm um olhar de, deixa rolar. E eu falo por experiência própria. O meu filho, como eu já falei em outros vídeos, eu sempre trabalhei. Então, meu filho frequentou creche, foi para a escolinha cedo. Com 1 ano eu já coloquei ele na escolinha.
e aí, né, eu não tive uma adaptação boa, eu trabalhava. Ele ficou 6 meses, 4 meses, que ele ficou de janeiro a abril. E em abril, como eu vi que meu filho não estava se adaptando, estava uma criança triste, eu decidi pedir demissão. Claro que em comum acordo com o meu esposo, não foi uma decisão fácil, eu não podia abrir mão do meu salário, que era um salário bom, eu era bancária, então eu não podia abrir mão, eu sabia que a gente ia passar por determinadas privações naquele momento, mas era preciso, e junto com a minha família a gente tomou, eu e ele tomamos essa decisão, e eu pedi demissão. Então meu filho, desde sempre, mas com 2 anos ele foi para a escola, e com 2 anos, quando ele foi para uma outra escola, eu sempre perguntava, professora, que lá no Rio a gente chama muito de, as professoras, ainda mais de educação infantil, é tia. Ô tia, o Átila está se desenvolvendo? Não, ele não dá trabalho nenhum. De fato, meu filho não dava trabalho nenhum. Ele ficava embaixo de uma mesa, que depois eu fui saber, porque a auxiliar, que ajudava muito ele, ela saiu da escola e ela veio a me falar que a professora, para ela, estava tudo lindo, ele ficava debaixo da mesa enquanto estava tendo atividade, ele não brincava, ele não interagia com as crianças, ele ficava num cantinho. Então, assim, foi 1 ano eu perguntando para ela, mas ele interage, mas ele vai, ele brinca? Não, tá tudo bem, a hora da comida. Aí a auxiliar, porque ela estava na empresa e ela sempre falava assim, Francine, pergunta, Francine, ela me dava dicas. Até um dia que ela veio e falou assim, olha, ele só come porque eu dou ali e insisto, boto o meu celular para ele comer, porque quando eu não tô, ele não come. Muitas escolas não estão preparados e os professores também não. Porque essa professora, para ela, ele não dava trabalho. De fato, ele não dava trabalho. Ele ficava ali no cantinho e não dava trabalho. Quem dá trabalho é aquela criança que pula, que grita, que faz e acontece, e ele não. E a gente sabe que grande maioria das crianças autistas, eles se isolam. Eles se isolam e ficam ali. Então, por isso que, assim, é triste falar, mas eu vejo que muitos professores não estão preparados. E isso, ao longo, eu estou dando um exemplo dessa primeira professora, mas eu posso falar ao longo de anos do meu filho foi assim. E assim como a Mariana. Eu tive professoras maravilhosas, auxiliares, então, as auxiliares, elas me ajudavam mais do que as próprias professoras. Elas tinham um olhar e Deus sempre foi muito bom comigo, porque Ele colocou auxiliares no caminho do Júnior, assim, que foram bênçãos na nossa vida. Auxiliares que eu tinha que ficar implorando para a escola para ela continuar com ele, porque ele já criou um vínculo. E hoje, com a Mariana, eu também passo por isso, porque as professoras, não é obrigação delas, elas não são terapeutas, mas elas acabam deixando passar. Então foca-se naquelas crianças que vão mostrar, que vão ser, que vai ser assim, vai tornar aquele ambiente que vai chamar a atenção, mas aquelas silenciosas elas acabam não tendo. Então, assim, eu acho sim que os professores hoje não estão preparados 100% para essas crianças. Então, eles podem até ter boa vontade, mas 100% preparado não. Claro que tem muitos aí que estudam, que se dedicam, que fazem a diferença, mas eu tô falando da grande maioria. A gente tem que reconhecer essa minoria, mas infelizmente hoje é a grande maioria. Eu acredito, como mãe atípica, e levanto essa bandeira, que todos os professores deveriam ser preparados, tá? Todos os professores deveriam ser preparados, não só quando estudam, não. As escolas deveriam aplicar para todos eles, mensal não, semestral, para que eles pudessem preparar esses profissionais, porque cada vez mais está aumentando o número de crianças atípicas, então as escolas também têm que estar preparadas para isso. O outro ponto é o desafio no aprendizado. É um desafio, é algo que você se pergunta, é algo que você questiona, será que seu filho vai acompanhar, será que ele não vai? Hoje, e o conselho de mãe que eu posso te dar é, busque sempre os auxiliares, tá? É caro, se você tiver que desembolsar, mas eu já vi pessoas que conseguem, entrando com liminar no plano de saúde. Ah, Francine, mas a pessoa tem que ter um plano de saúde, ela tem, em escola particular tem que brigar? Sim. Porque escola do município, se você não tem a ciência disso, mas já anote, o seu filho ele tem direito de ter uma professora auxiliar. Então, na rede municipal, que é da educação infantil, seu filho tem direito.
Então, se você hoje for matricular o seu filho e ele é laudado, o município ele tem a obrigação, sim, de ter um profissional acompanhando ele. Para quem é da rede municipal, corra atrás disso. Se seu filho não está tendo e é laudado, corra atrás disso, exija na escola, queira, busque, porque faz a diferença. Faz a diferença. Eu costumo falar que o Júnior, ele nunca precisou que eu colocasse uma professora auxiliar, mas ele, no decorrer da vida dele escolar, foi o que eu falei antes, eu fui agraciada por Deus porque ele colocou auxiliares que fizeram esse papel. Então elas acompanhavam ele, e a escola particular, ela sabe também que precisa disso. Então agora, na última fase dele, na escola anterior que ele está hoje, eles até colocavam mesmo, ele estava no 4º ano, ele tinha um auxiliar que a escola deu. Porque as escolas preferem que eles coloquem os auxiliares porque são funcionários dele. Você imagina, você colocar um auxiliar, um professor auxiliar dentro da escola. Esse professor ele vai ser seu funcionário, não da escola. Então é obrigação dele te relatar tudo. Então muitas escolas preferem eles colocarem exatamente por isso. Mas corra atrás do direito do seu filho, porque o desafio no aprendizado é real. Vai, lute para isso, porque vai fazer a diferença no seu filho. Tá? E o último ponto é como lidar com olhares e julgamentos de outros pais. Gente, eu já passei por algumas situações em reuniões e eu nunca tive problema de falar. E eu já cansei de falar aqui em outros vídeos que os meus filhos são autistas. Hoje eu falo os meus filhos, mas na época era só o meu filho. E aí tá em reunião e você tá falando, então eles... E daqui a pouco quando você fala para a professora ou para a coordenadora, tá, o meu filho ele é autista, e como que vocês lidam nessa... Porque na hora todos os pais olhavam pra minha cara e falavam assim, eles já te olham diferente. Eu já vi cara torta, eu já vi, que não sei o que, de cochichinho, mas se ele ou seja, tipo assim, se seu filho é especial, o problema é seu, ele não tem que atrapalhar o ensinamento do meu filho. Gente, é pesado falar isso, mas é o pensamento. É o pensamento. Mas meu filho não pode atrapalhar o ensinamento dele por causa do seu. Se seu filho é autista, você que coloque uma pessoa, você que faz, não pode adaptar. É isso. Acham-se, falam, levantam-se bandeira sobre a inclusão, mas quando a mãe dessa criança neurotípica acha que o cuidado especial no seu filho vai atrapalhar o dele, ela vai vir contra. Infelizmente porque eu já passei por isso em determinadas situações. Se você não sabe, ou se elas não sabem, é obrigação da escola ela dar o suporte necessário para essas crianças. A escola não pode negar a vaga, mas infelizmente nega. A escola tem que estar apta para receber essas crianças especiais, porque já há anos eles tiraram as escolas, porque quando, vamos botar aí, há 20 anos atrás, existiam as escolas especiais. E a criança, quando era especial, hoje a gente fala atípica, né? Antigamente se falava especiais, elas iam para essas escolas. E foi analisado e visto que o desenvolvimento delas precisa, para ela se desenvolver mais, ela precisa estar em um ambiente com crianças que sejam neurotípicas, para que esse estímulo até venha mais e mais, para que elas vivam. Imagine, você tem uma deficiência, você tem uma limitação. Se você tiver 100% do seu tempo com pessoas iguais a você, você não vai se desenvolver. Então, você no pessoal, pensa aí, você é uma neurotípico. Para você se desenvolver, hoje você não paga palestra, não paga curso, para você estar com pessoas acima do seu nível, para que você vá. É a mesma coisa com essas crianças. Essas crianças atípicas, elas precisam estar em esse convívio. Então, as escolas, elas têm que estar aptas a receber essas crianças. Então, vamos lutar pelos nossos direitos. Não vamos deixar, não pare por a cara feia de uma mãe, de outra mãe, ou de achar. Então saiba os seus direitos e brigue pelos seus direitos. O seu filho tem direito de estar nesse ambiente, e esse ambiente eles têm que estar apto a receber o seu filho. Se esse ambiente não está,
Então vá, comece a guerrear por ele, porque é nessas escolas que eles podem passar os melhores momentos, como eles podem passar os piores momentos. Como eu já falei aqui, em outros momentos, eu já passei por preconceito de negarem o meu filho por ele ser autista, eu já passei por diversos momentos de você procurar vaga e por saber que seu filho é autista, falar que não tem vaga. Eu já passei, meu filho já viveu 1 ano de bullying em escolas nomeadas, conceituadas aqui em São Paulo, escolas não só em São Paulo, mas que tem redes. Então, assim, eu já passei por isso. Fique atento, analise, acompanhe o seu filho na escola de perto, comece a entender porque a escola ela pode ser um ambiente muito bom, mas ele pode ser também um ambiente que vai atrapalhar muito e trazer traumas para o seu filho. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tema sobre a inclusão escolar. É algo que é muito discutido, ainda se batalha muito por isso, ainda estamos bebês nesse ponto. Então assim, você pode falar, mas a escola tal é isso, mas assim, nós temos a minoria de escola. As escolas se falam muito em inclusão, mas elas não vivem essa inclusão. Então a gente tem que ter cuidado para entender bem isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse ponto aqui que eu trouxe para vocês. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, que a gente precisa fazer a diferença nessa sociedade. A gente precisa conscientizar e trazer esperança para essas famílias. Então, muitas famílias estão passando por laudos ou já estão vivendo e acabam não sabendo como lidar. Então, eu espero trazer um pouco de clareza para vocês com o que eu vivi. Então eu tenho propriedade e autoridade para falar do que eu vivi e é o que eu vou trazer aqui. Então tentar trazer leveza nesse laudo, nesse momento. E comecem a busque os seus direitos, busque o que o seu filho tem direito ou não, busque exatamente o que ele precisa, independente de qualquer coisa. Olhe sempre para ele, para o que é bom para ele, o que ele precisa nesse momento. E enfrente as batalhas que vão fazer a diferença na vida dele, tá? Fiquem com Deus e eu te espero no próximo episódio.